Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Digitaliza, esse canal de acesso a muito conteúdo que você tem certeza que é um conteúdo de qualidade, porque a gente conversa aqui com quem já produziu resultados positivos no ecossistema digital, nessas grandes empresas digitais que estão, obviamente, ditando os outros setores da economia. De fato, algumas coisas que a gente faz aqui depois são replicadas por outros setores, seja em agro, indústria, qualquer outro segmento, mas que nasce nessas nativas digitais. Então, esse aqui é o seu canal aqui no podcast Digitalize. Então, não deixa de se inscrever, ativa o sininho, deixe seu comentário, sua sugestão, que ela vai ser muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar sobre os principais desafios do profissional, do CTO, que é essa pessoa que lidera o time todo de tecnologia, que tem várias sub-áreas e tal, justamente com um conceito de business, negócios. Não adianta pensar só em tecnologia por si só, porque, enfim, aí seria um quadro, uma arte. Você pode pintar um quadro muito bonito e ficar maravilhado com aquele quadro, mas se não tiver um propósito para negócio, aquela tecnologia não vai servir para nada. E é disso que a gente vai falar aqui com o Danilo, que, cara, se apresenta aí primeiro, assim, você tem várias credenciais, você tem um histórico incrível aí, já produziu tantos resultados, por favor. Não, vou ser rápido. Bom, tenho 20 anos de experiência em tecnologia, de desenvolvedor, líder técnico, arquiteto, gerente de engenharia e agora como CTO. Então, estou um tempinho já na área. E você passou por quais segmentos? Que tipo de segmentos? Olha, é engraçado porque quando você começa a contar a história de muito tempo atrás, você tem que falar, olha, essa época não tinha Google, essa época não tinha um monte de coisa, então, mas em termos de indústria, varejo, portais de internet, que hoje não é uma coisa tão grande assim, mas lá no começo de 2000 era uma coisa muito relevante, a parte de comunicação de notícias, tudo isso, e fintechs também. Então, acho que os três principais são esses. Então, você passou por fases que vira e mexe eu vejo acontecer, principalmente com aquelas empresas que estão tentando passar por um processo de transformação digital. Sim. Que não é só tecnologia, cultura, processo, gestão, que é o seguinte, tinha uma época que era preciso ter um site. Por quê? Porque os portais que lançaram primeiro, que nasceram como portais, estavam bombando. Aí todo mundo queria ter um site. Aí teve uma época que todo mundo queria ter um app. Porque aí, bom, teve alguns aplicativos, alguns modelos que deram hiper certo ali, os nativos cresceram, aí o pessoal vem tentando acompanhar, fala, preciso ter um app. Agora, mais recentemente, é preciso ter um bot. Então, preciso ter um bot com IA e tudo mais. Agora é IA. Que é um pouco do que eu estava falando na abertura aqui. Assim, esse grupo que está ditando basicamente aonde os outros segmentos precisam ir. Acontece que boa parte que entra depois acha que aqui só consegue enxergar a carcaça, né? A carcaça do app. Sim. A carcaça do portal, que é o que aparece para fora, né? O grande público vai ver isso, né? Só a interface. E é muito mais do que isso, né? Sim. Bom, assim, se eu colocar numa timeline, lá em meados de 2014, quando a Uber entrou no Brasil, os caras falam, baita tecnologia, cara. Olha, roteirização, conexão de um motorista com passageiro, sabe? Hoje, você consegue uma licença para ter um app igual da Uber ali, botando a tua marca, com preço baratíssimo. Aliás, empresa brasileira ainda. Que, inclusive, é a responsável por acesso de ex-motoristas com apps regionais. Por exemplo, em cidades abaixo de 100 mil habitantes, que talvez a Uber, a 99, não tenham tanto interesse econômico em entrar, eles estão lá presentes com uma solução dessa, que a gente chama de white label, sim, né? Sim. O que eu quero dizer com isso a gente vem com um processo gradativo assim, de comoditização da tecnologia, de soluções que são mais plug and play, que o cara pega e monta o Lego, que é bem diferente da fase que você passou lá atrás e aí você pegou o nativo, ou seja, você viu o negócio tipo... Acho que é do analógico pro digital, acho que talvez analógico para
digital, internet, IA agora. Então, assim, cada hora vai tendo grandes mudanças em um espaço curto de tempo, né? Então, você pega um pouco antes dos anos 2000, quando só tinha internet, cara, era outro tipo de problema que a gente estava querendo resolver. Em 2003, 2008, essa época, a gente estava querendo resolver indexação. O que o Google faz hoje, a gente gastava dinheiro pra caramba pra fazer equipes fazendo indexação de conteúdo e tudo, busca de conteúdo. Então, como você falou, cada hora a sociedade acho que vai pedindo um tipo de solução. Pois é, mas aí fica aquela história, né? Assim, a gente vai mudar a solução, mas no final as necessidades humanas acabam sendo muito semelhantes, né? Ao que está acontecendo agora, se a gente vê também o histórico da humanidade, as pessoas, elas têm a tendência de tribalizar, né? Seja no núcleo familiar, seja com atores que têm algum tipo de afinidade. O que a gente vê em redes sociais é isso também. Só que agora num nível de personalização muito mais alto, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso estar aqui em São Paulo, eu sou da tribo do rock, na rede social eu consigo achar essa tribo em todos os lugares do planeta. E aí eu clusterizo e aquilo ali vira minha tribo, né? Então, assim, muda a forma, a ferramenta, né? Mas continua sendo a mesma atendimento de uma característica uma necessidade humana. Né? Acho que a questão tribal acho que vai muito disso, não só da comunicação, mas de pertencimento, de querer compartilhar um interesse em comum. E eu acho que com a internet, para mim, se eu perguntar o grande boom, foi isso. Assim, cara, se a gente consegue aqui no Brasil acessar uma publicação que saiu há 2 horas atrás em Helsinki e obter esses dados e conseguir... Cara, antigamente, antes da internet, você não tinha essa possibilidade. Então, essa mudança de como a comunicação e a informação consegue chegar na velocidade, acho que o pessoal ainda não percebeu, sabe? Foi muito orgânico. Claro que você pode acessar. Mas você pensa, cara, como é que fazia antes? Não fazia, era por publicação impressa, demorava, né? Então tem todo esse caminho. E o impacto é monstruoso, né? No sentido até educacional de surgimento de empresas. Aí, pegando esse gancho aí que você falou, dessa informação rápida, usando uma alegoria assim, antes eu lá atrás precisava pegar uma caravela para ir em determinado lugar, para descobrir algum conhecimento novo, depois um avião para conhecer acessar um novo repertório. E hoje em casa, vestindo pijama, meia até a canela, eu consigo acessar, sei lá, a Universidade de Harvard, vai ter vários cursos, publicação, eu leio da minha casa e tal, e tal, e tal. E aí no limite dessa alegoria, qualquer pessoa ali com acesso à internet, e aí a gente não tem todas as pessoas no Brasil, infelizmente, com esse acesso à internet, pode ali no seu seio, no seu núcleo ali, ter acesso, inclusive, a como programar, como desenvolver. Isso, o impacto para o mercado de trabalho, especialmente para a tecnologia, que para esse mercado de tecnologias digitais, é que tecnologia é um termo muito amplo, ele comporta... desde o momento que a gente fez o fogo lá com palitinho, aquilo era uma técnica, era uma tecnologia que foi inventada ali, até uma máquina industrial. Mas as digitais, com essa facilidade de em grupo, você conseguir programar, né, tá impactando violentamente o mercado de trabalho. Ela abre uma vaga para desenvolvedora e vem alguém... sei lá, de Cabrobró do Norte que sabe desenvolver e, bota pra dentro e bora, assim. Eu acho que a qualidade e a segmentação também foi muito importante. Então, quem você falou, eu posso fazer um curso hoje online de Harvard, da minha casa. Uhum. O conteúdo é altíssimo nível, você tá ali sem ter o custo de avião, hospedagem, tudo isso, bebendo da fonte que você quer. E a clusterização, que nem você falou, né? Que é a segmentação de, olha, eu quero vídeos de programação de um cara especialista. Você tem acesso. Então, eu acho que... eu vejo até diferentemente, né? Antes, até para você baixar alguma coisa de tecnologia de livro, cara, o inglês era obrigatório porque não tinha nada em português, tecnologia. Então, você tinha que baixar um PDF
umas páginas, imprimir 10 páginas por vez no trabalho. Era um mau trabalho. Hoje em dia você tem aquilo diluído no Instagram pra você em 30 segundos. Você fala, pô, cara... Então, que bom, né? Por outro lado, que bom que teve essa facilidade. E acho que a qualidade, assim, não só a disponibilidade, mas a qualidade, a segmentação da informação é, cara, essencial. É, né? Mas me diz aí, da atividade CTO, assim, o que você indicaria, assim, quais são esses desafios que um CTO hoje tem? Que é completamente diferente dos desafios lá de trás, né? Você vai pegar um diretor do tal do TI, que a gente nem usa mais o termo TI para qualificar esse profissional, mas ele estava muito conectado a hardware, ele estava muito conectado com a assistência da máquina, aí ficava lá numa salinha com ar-condicionado, os dados estavam lá armazenados. Falando desse jeito, parece que foi muito tempo atrás, mas do ponto de vista histórico, foi ontem essa história, né? Vamos começar por aí, assim, um comparativo dos desafios dos caras, de um profissional lá atrás, profissional hoje, assim, de tecnologia. Eu acho que se a gente comparar as duas épocas, eu acho que o desafio primeiro era achar gente interessada, não era, assim, era um grupo muito pequeno de pessoas interessadas, hoje mudou, tem bastante gente interessada, e o principal era que tudo era mais difícil. Conseguir memória era difícil. Conseguir... cara, tinha estabilizadores. Porque era tão sensível os componentes que qualquer alteração que pudesse ter na rede elétrica, você tinha um problema. Então, quando você vai para trás, você fala assim, cara, era muito mais complexo, muito mais sensível. O pessoal andava de casaco e de vez em quando você saía, né? O pessoal saía de P&D, que era os laboratórios de P&D, o cara saía todo encasacado. Porque... Até 94, 95, o sistema de resfriamento dos hardwares era feito para um outro... Não era tropicalizado, né? Era feito para uma outra região. Então, hoje em dia, você consegue acesso à memória, à capacidade de processamento. Não é, mas ninguém tem mais estabilizador para ligar um notebook, alguma coisa assim. Então, você pode operar no verão, na praia ou no inverno. Não é mais um problema. Então, várias coisas que eram super incontornáveis na época, hoje se resolveu. Então, é muito legal, sabe? Comparar esses dois momentos. E aí, hoje, esse profissional hoje na liderança de uma empresa muito mais digital, assim, ou seja, tá usando cloud agora, então, ou seja, o dado já não tá mais naquele CPU, não tá na torre, tá lá fora, no momento em que você tem cada vez mais possibilidades de ataque cibernético, mais o time de desenvolvimento. O que hoje seria um desafio? Porque, como você citou aí, o profissional de antes, ele não tinha uma característica muito conectada exatamente ao produto, ao core da empresa. Ele era visto lá como um serviço, acessório. Um meio, um acessório. E hoje? Eu acho que tem dois grandes desafios hoje no cargo de CTO. Um é você entender a relação da tecnologia com a empresa, porque isso vai determinar um pouco da sua relação com os seus pares, com o CFO, com o CEO, diretor de vendas, diretor de RH. Isso tudo vai ficar... Se você ainda continuar tecnologia não tiver na estratégia, você é só o cara do P&D virou um C-level de luxo. Você continua não tendo uma grande relevância. Então, eu acho que esse entendimento, principalmente para o pessoal que está pensando em virar CTO e tudo, é muito importante. Cara, essa empresa que eu vou entrar, o quão relevante tecnologia é dentro dela? Porque isso vai trabalhar muito as suas expectativas depois de... Cara, eu tô falando de privacidade de dados, de cibersegurança, e o pessoal não leva tão a sério porque eles não entenderam o quanto eles são dependentes de tecnologia. Seu trabalho também é, eventualmente, traduzir isso. E o outro, eu acho que é entender o momento que a empresa está. Então, ela está em transformação digital, ela é uma startup early stage que está construindo a sua primeira aplicação, ela é uma startup de 5, 6 anos que já teve um ecossistema de aplicações e agora está scaling up, né? Está subindo, tá outra ordem de grandeza de coisas. Você vai ter que reescrever aplicações com o negócio andando. Então, esses 3 desafios técnicos, eu acho que desse outro lado, dessa segunda dimensão, que é ser transformação digital, ou seja, se é uma empresa super tradicional que precisa, por alguma necessidade, ser digital e ela não sabe como. Se é uma empresa que precisa provar uma hipótese e está começando a um early stage, ou se ela já provou e agora é a hora da elasticidade, que é a hora de você realmente
remodelar eventualmente decisões lá de 5, 6 anos atrás que foram feitas da melhor maneira, mas que com outra ordem de grandeza. Então tem essas complexidades aí. Então, e aí nesse sentido, vamos começar pela empresa mais tradicional, uma convencional, que a gente só está usando essa terminologia porque foi constituída numa outra fase da história e que dá resultados hiperpositivos, é listada em bolsa e tal. Essa empresa, muito provavelmente, ela ainda está formatada com a cabeça da segunda revolução industrial, que basicamente é uma esteira rolante de carro. Etapa 1 recebe a carcaça do carro, a 2 a roda, 3 o motor e por aí vai. Isso, numa empresa de serviço ou qualquer outra, fase 1, o CEO diz o que é, fase 2 é o cara de finanças, fase 3 é o cara de marketing, fase 4 de legal e por aí vai, tá tudo meio departamentalizado. Nessa empresa aí, a chance do CTO se tornar um pizzaiolo é alta. Altíssimo. Assim, o cara vai falar, como a gente disse, preciso de um site, aí vai lá, corre lá, preciso de um app, corre lá, preciso de não sei o quê. Sem muita conexão com negócios. Tipo assim, o CTO de fato é um cara de business, não é o cara da me vê alguma coisa. Porque eu acho que agora, se a gente tiver um app, vai ser arrebatador. Como que superar esse desafio? Pois eu acho que a necessidade ou ela aparece pelo mercado pressionando essas empresas para fazer isso, ainda que ela não saiba como, ou a realização interna que é bem menos frequente, que é quando o pessoal fala, cara, agora não é mais o CEO ditando, a gente vai ter que pensar em como produtizar as coisas, fazer uma jornada, identificar as personas, mas eu acho que o principal desafio de uma empresa desse tipo em transformação digital são pessoas. A tecnologia que a gente fala, né, de transformação digital, cara, tecnologia é o meio, mas o final, o processo, a tecnologia é operada por pessoas, o business é feito por pessoas. Então imagina que você está ali 10, 15 anos nessa empresa, entra o CTO agora e fala, então, a gente vai mudar tudo e agora o melhor e o mais legal é feito assim. Se você vai pela camada técnica, pode até fazer sentido, a camada de produto faz sentido. Agora, se você tirar o ser humano e despersonificar ele, como é que você reagiria? Você vai reagir com resistência. É natural. Porque todos esses 10, 15 anos que você tem de conhecimento do business, conhecimento específico daquela indústria, da tecnologia atual, chega alguém de fora e, tá mudando e tô trazendo meu pessoal aqui para fazer o teu trabalho. Vai ter. Né? Então, eu acho que a principal estratégia, a principal característica nesse momento é como é que a gente vai comunicar, capacitar e qual é a narrativa que a gente vai contar para as pessoas atuais engajarem aqui. Porque se for top-down, quem estiver fazendo ali, quem está na ponta da lança, é só resistência. E faz sentido. Porque se você estivesse no outro lado, esse ser humano que está ali, ele está com medo de perder emprego. São necessidades básicas, né? Pirâmide de Maslow. Então, esse cara está com medo de perder emprego. Esse cara não... É tanta coisa que vem do ser humano para reagir a essa transformação. Que é só uma transformação. Não é, cara. Gente, então acho que nesse cenário ainda, óbvio que nos outros tem outros componentes disso, mas nesse principal, cara, se você não entende de gente, você não entende de negócio. Porque não é tecnologia. Não é falar, a gente vai usar agora ágil, agora a gente vai usar IA. Cara, e as pessoas envolvidas? Vai descartar? Né? Essa empresa está 20, 30, 50 anos fazendo as coisas com pessoas, com processos. E agora entra um bot e faz tudo? Como é que você acha que elas vão reagir? Então tem essa dimensão humana que eu acho que a tecnologia é só o pontinho que o pessoal fala, então agora é transformação. Mas não, tem humano. Como é que a gente resolve esse problema, depois a gente ataca a tecnologia, o processo, a metodologia, que aí é bem menos problemático. E pelo outro lado, que são as nativas digitais, vamos pegar uma nativa digital relevante, então a gente, até porque a minha experiência não é em startup que está começando. Mas mesmo nas maiores, existe ainda uma separação, e para mim essa é uma das grandes questões, né? Mas tem várias outras, do CTO com cara de produto.
Você acha que faz sentido essa separação de você ter um CTO, um CPO, por exemplo, ou separar a tecnologia de produto? Eu acho que é o mais usado, assim, hoje em dia é o mais usado. Eu acho que tem, assim como alguns outros pontos de tecnologia, tem prós e contras e é o famoso depende. Por o seguinte, quais são os grandes prós de ter os dois juntos? Eu acho que é o principal pró que eu gosto, né? Na minha opinião. É que você não tem um conflito de interesse quando as coisas dão erradas. Quando as coisas dão erradas, e vai dar muita coisa errada, Vai. é natural do ser humano. Aonde que errou? Foi produto que não especificou direito, que é jornada, tem alguma coisa faltando que a gente não entendeu. Foi tecnologia que não testou. Lá. Quando tá na mesma diretoria, a gente não tá ligando para qual que foi o lado. A gente vai tirar esse véu e falar, cara, o que deu errado? É cultura. É cultura. Então, sei lá, um exemplo, né? O desenvolvedor que estava fazendo review de código do primeiro cara não viu porque ele estava interessado em outra coisa da cultura. O QA também não viu. O cara de produtos não viu. Opa, tem um problema de cultura. Não é a área. Uhum. Já quando tem a distinção das duas bem separadas, eu acho que ela só se paga, justamente porque vai ter esse conflito natural, ela só se paga quando são indústrias que requer uma expertise que não necessariamente alguém de tecnologia vai ter. Uhum. Pegar, por exemplo... A gente vai fazer um banco com cartão de crédito. Cara, o cara de tecnologia não necessariamente vai entender detalhes ali do Know Your Customer, vários pontos de prevenção de lavagem de dinheiro. Coisas que, para o business ter um cartão de crédito, alguém de produto pode ter essa fluência maior nessa indústria. E que tem a sua relação também muito forte. Então, mas um cara de varejo pode ser um ótimo CTO de fintech? Não necessariamente. Às vezes não. É melhor pegar um ótimo líder técnico de fintech pode ser um melhor CTO do que um CTO experiente de uma outra indústria. Justamente se tem essa característica na empresa ou na indústria que ela está de coisas muito específicas, acho que vale a pena. Se não, coisas superadas, tem várias coisas que são superadas já. Acho que vale a pena juntar pelo grande benefício de quando as coisas dão errada, ninguém precisa ficar apontando o dedo. Tá tudo certo. A gente vai agora resolver o problema ao invés de achar culpados. Aí é mais interessante. E mesmo numa nativa digital que é mais... aceita melhor o erro, né? Você comparar com as empresas, de novo, lá de trás, a tolerância ao erro era muito mais puxado e complexo, ao meu ver, né? Porque o processo de criação de algum produto, serviço, até jogar no mercado consumidor, levava muito tempo. Às vezes levava 1 ano para passar por todas as etapas, os departamentos. Em várias empresas, isso se reduziu. 3 meses, 2 meses. Cansei de trabalhar em projeto que no 6º mês abandonou. Trabalhei 6 meses nisso, mudou. Mudou. A gente viu que não deu certo. Já muda, né? Mas mesmo nas nativas aí, obviamente que vai ter essa questão do produto e o CTO. Agora, se eu for dar um palpite, e muito com essa cabeça de quem é o grupo de empresas, o segmento de empresas que está modelando, referendando, dando a direção para os próximos setores. Cara, os próximos CEOs, diferentemente da outra época, que geralmente era um cara de finanças, era o CFO. Então, o cara manjava muito de finanças, porque estava muito concentrado em aumentar a margem de lucro. Ele que sentava, era um sucessor natural, digamos assim, para sentar na cadeira de um CEO. Para nós, tem sido os caras de tech, são os CTOs. Então, os CTOs são os caras que têm maior propensão, os de marketing também seriam um segundo grupo, né? Mas o cara de tech é o cara que vai ocupar a posição de CEO. Você vai ver desde NVIDIA, Microsoft, ChatGPT, XP, exatamente. Então, os novos... E aí que vem, porque assim, esse profissional nunca foi visto como profissional de negócio, de business. Na maior parte das empresas. Na bolha nossa aqui, beleza. Tá bem mais próximo de business, embora eu acho que no Brasil tem que se intensificar isso. Sim. O que você acha disso, assim? Como que
seria o perfil desse CTO muito mais de negócio que, de fato, tenha condição ali de liderar a empresa inteira, né? De ser transversal, né? Eu acho que até pelo esse resquício que a gente estava falando de tecnologia não ter originalmente vindo do core da empresa, hoje o que você tem são vários CEOs, e de grande maioria, que eles entendem o mínimo possível para ele não falar uma besteira. Mas ele não sabe, assim, poxa, óbvio que a gente nunca vai querer fazer num business tecnologia por tecnologia, senão a gente vai ficar ali também dourando a pílula e nunca entrega nada. Mas, por outro lado, você não tem uma camada muito importante de tomada de decisão na empresa que entende de tecnologia o bom, assim, não precisa ser, obviamente, como um CTO, mas, cara, tem decisões que são muito importantes. Ir para lá ou ir para cá não é uma decisão puramente técnica. Quanto que isso aqui vai mexer ou de redução de custo ou de aumento de faturamento, mas principalmente de riscos. Quando você fala de riscos, não dá. E acho que o grande trabalho do CTO nesses cenários é ser o tradutor do risco para todo mundo. Em um cenário onde ninguém quer saber de tecnologia. Ninguém quer saber. Aí você fala assim, putz, como é que faz? Então eu acho que esse panorama que você está falando faz muito sentido, mas a gente não pode esquecer que tecnologia por tecnologia não resolve, e que essa pessoa que é técnica, ele vai ter que entender também, vai ter que ter um curso, ou adquirir um conhecimento de alguma maneira de finanças corporativas. Se time é OPEX, é CAPEX, como é que a gente vai validar isso, e do business. Do business, ele provavelmente já entende muito mais, porque ele já sabe dos impactos. Mas hoje eu vejo cada vez mais uma tendência que, talvez pela comoditização de tecnologia, que todo mundo vai lá e faz um app, todo mundo faz um bot, de achar que, não precisa, não é tão importante assim. E eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que também não é, de fato, não, para tudo que tecnologia é a coisa mais importante do mundo, mas eu acho que ele vem perdendo bastante relevância onde não deveria. Tem muita coisa aqui que, gente, isso aqui não é uma decisão trivial, é algo que vai impactar muito o business. E eu acho que quando você tem mercados, até que a gente estava falando de algumas empresas, eventualmente essa curva do business, já está ok. E agora tem os desafios técnicos. E aí que de repente surge um CTO como um candidato, assim como o do marketing, né? Mas também um candidato muito possível, porque ele entende que, olha, isso aqui é tão dependente de tecnologia que essas decisões não são mais técnicas, elas são o business por si. Por acaso tem tudo isso, tem o marketing, tem o financeiro, tem vendas, tem tudo isso, mas essa parte da empresa é tão importante, tão centralizada em tech que, gente, não é uma verticalzinha, é o business. E acho que tem empresas que a tecnologia é o business, só eles não sabem direito o que é, ou eles acham que é um commodity, e tem empresas que são menos mesmo. Você vê que, eu entendo que não é uma coisa tão forte assim. Eu acho que essas empresas aí sim, pode ser um segmento mais tradicional, que você falou, é um CFO ou um CEO mais de cadeira acadêmica mais clássica, mas essas nativas digitais e principalmente que tem um core muito relevante em tech, tá na cara que essa tendência vai de fato acontecer. Né? E aí, ainda sobre os desafios, né? Que, sim, para uma empresa é uma coisa, outra é outra, mas assim, se a gente de novo continuar nessa gangorra aqui, do que é para uma grande empresa de outra época, para o que é para uma nativa, do tipo, o primeiro passo, então, para a gente de fato ter mais produtos ou usar a tecnologia a serviço do business, seria ter dado. E muitas empresas não têm estruturado banco de dados, essas coisas assim. Qual que seria o primeiro passo para realizar isso? Vamos supor, tenho lá, é uma transportadora, tem tudo ali no papel e na caneta. Qual que seria o primeiro passo? Eu vejo que tanto se você pega uma abordagem bem clássica de produtos, de fazer uma jornada e ter as pessoas que vão usar aquele produto, você tem a mesma coisa da jornada do dado. Então, por exemplo, então vamos começar a fazer uma compra no e-commerce. Beleza, então tem um cadastro, tem os dados da venda, tem tudo isso. Então, na mesma dimensão que você tem o business acontecendo funcional, tem não funcional ou em dados acontecendo um monte de jornada com outras pessoas querendo saber disso. E aí você está falando não só de dados
estritamente, mas também falando de cibersegurança, de privacidade de dados, que começa a ficar um pouco mais difícil. Mas eu acho que hoje em dia tem dois grandes desafios. Um é coisas que não estão estruturadas, você tem o dado, mas ele está bagunçado, perdido. E outro é o que você falou, que está analógico, aí é outro papo. Como é que isso aqui vai... É esse primeiro processo de a gente digitalizar esse dado e começar a ter ele. E aí nessa jornada é onde eu vou guardar, como é que eu vou transportar esse dado, se ele está criptografado, se ele não está, se ele tem dados pessoais, se ele não tem. Então é uma pluralidade de dimensões para a gente analisar quando falar de dados. E aí um dos desafios que eu passei lá pelas tantas foi migração de base de dados, por exemplo, vou sair de um cloud para o outro. Putz, é traumático pra caramba, assim. Não sei se você passou ou se já estava embarcado em um e ficou. Porque, assim... Tem histórias, porque é uma loucura, assim. Se você vê, assim, o mercado de cloud, assim, a AWS meio que deu uma pacificada nesse mercado, né? Meio que ele chegou primeiro e vral. Mas conta aí, você já teve essas experiências assim, tipo migração? Sim, tal? sim. E é muito complicado porque justamente quando você fez esse projeto há 3, 5, 10 anos atrás, não tinha essa diversidade de cloud. Tinha uma ou duas. E você era mais que fazia mais sentido. Então, do ponto de vista técnico, não foi abstraído para que você, agora em vez dessa fonte AWS, vou mudar a fonte para Google, vou mudar a fonte para Microsoft. Não estava pensado isso, tá? Que a gente chama de hard-coded aquilo ali. Então, em engenharia de software, eu acho que para tecnologia de maneira geral, a gente sempre pensa em o quão abstrato ou desacoplado as soluções podem ser. Porque aí se eu mudo de A para B, tá tranquilo. Então, até hoje, você pensa em aplicações, por exemplo... O que é o conceito? Vou ter uma aplicação, né? E vou ter um banco de dados ali. Mudou o banco de dados de uma cloud para outra. Mudou a versão. Mudou o tipo. E aí? Você vai ter que reescrever a aplicação, testar de novo. Às vezes o programador não está mais, não tem documentação. Então, quando você desacopla e começa a pensar mais abstrato, e tem várias estratégias de arquitetura para você pensar nisso, você fala, minha aplicação vai ter um processamento e ela vai guardar ou vai buscar um dado aonde? Em outro lugar, em um lugar abstrato aqui, chamado, sei lá, Data Service. O Data Service ali sim, ele sabe o que é o detalhe, mas a aplicação ou os lugares, os endpoints, né, que chamam aquele dado, ele não está ali buscando direto, ele está buscando já em outra camada que faz aquilo. Isso que eu estou falando é um exemplo só, mas eu acho que de maneira geral quanto mais abstrato e mais desacoplado o projeto menos você sofre. Porque também não adianta você fazer uma migração da nuvem A para a nuvem B e daqui a 5 anos vai ter de novo. E aí? Vai ser o mesmo drama. Como é que a gente pensa? Porque eventualmente teve um erro ou uma ingenuidade no primeiro. E como é que a gente resolve agora no segundo? Né? Então eu passei por isso, obviamente, passei anos atrás. Foi, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. Foi traumático. Hoje você sabe se está mais simples de fazer o negócio? Depende, né? Depende muito como foi desenhado o negócio. Existe, claro, dentro das nuvens uma comoditização. Então você fala, bancos de dados relacionais, file systems, tudo está bem comoditizado. Mas não é plug and play. Só plug and play. Exato, mas e nem vai ser. Eu acho que a grande sacada aqui é pensar como ser com menos atrito. Ou como é que você testa isso rápido também, né? Então, tem umas soluções que, cara, assim, até a gente fala, surgiu uma nova, vamos fazer, mas você desencoraja porque você fala, não vale a pena. O que era lá atrás era o RP. Você sair de um RP para o outro, mais recentemente os CRMs. Putz, tem empresa aí que saiu de um CRM para o outro, tá há anos fazendo a migração. Anos. Tem um monte de dado, tudo espalhado aí, anos fazendo isso. Então, sei lá, contratei um Oracle da vida ali para eu migrar para uma SAP, cara. Tem alguns tipos de serviço que você vai botar na ponta do lápis, você fala, não, vai ser um terror fazer essa migração. Mas hoje os clouds estão mais ou menos semelhantes entre si, né? Não tem tantas diferenças de um para o outro. Eu acho que eles buscam a diferenciação em áreas específicas. Então, um vai ter preço mais barato, o outro vai ter alguma inovação, por exemplo, em serverless, o outro em banco de dados.
Mas 95% tem que ser um commodity. Senão você não consegue fazer essa migração de um lugar. E aí vai ter uma resistência muito grande. Então você tem que pensar em como é que, né, como nuvens, tem que pensar em como é que você comoditiza e faz uma padronização de interface. Até esse ponto do CRM que você falou é um pouco disso, né? A sua empresa provavelmente ela não está no padrão do CRM, do ERP ou do CRM. E aí, o que a gente faz? A gente customiza o ERP ou a gente padroniza para o padrão do ERP? O que é mais barato? Entendi. Porque também tem, de repente é mais fácil, óbvio que é muito mais fácil você mudar o padrão da empresa para Pro novo. Pro padrão O padrão. do mercado. É. Às vezes não dá. Putz, então eu vou ter que gastar uma grana em customização. Tá bom? Gastou. E para mudar? Outra grana. Será que lá atrás, será que não é melhor a gente... Será que essa regra realmente é tão importante assim? Será que não dá? Porque quando você vai em padrão de mercado, vai doer, mas vai doer bem menos quando você tem que mudar. Porque é padrão. Padrão A e B... O padrão tá mudando muito rápido. Sim. Mas para ERP, principalmente, ele acaba esbarrando muito numa parte legal. Então, tributária, né? Então ele não muda com uma velocidade tão grande. Mas CRM muda. CRM muda. Isso aí você vai pegar assim, vamos supor, você tem um marketplace, 300 mil estabelecimentos vendedores de um lado, 40 milhões de usuários do outro, pô. Mas um amigo meu tava semana passada conversando comigo que ele tava justamente nessa migração de CRM de um lugar para outro, que era um CRM que gerenciava conversas de WhatsApp. Quando contrataram o primeiro CRM, não viram que ele não exportava dados. E aí? O dado é seu, porque você, né, mas não exporta. E aí, como é que você faz? Não é uma funcionalidade. Então, você vê como estudar o conceito. O que é um RP? O que é um CRM? Como é que a gente vai usar? Não é uma... vamos nesse aqui, depois a gente troca. Porque são decisões técnicas que vão impactar o business diretamente. Não é algo... vamos testar esse aqui. Você testou 3 anos de dados de compras e clientes seus que estão aqui, que você fala, tem uma regra de relacionamento e não tem como tirar o dado dali. E aí? Você vai comprar o teu próprio dado? O que você vai fazer? Entendeu? Então, é uma coisa que era antigamente um problema e continua sendo igualzinho. Quantos CRMs tem hoje? Gigantescos. Não tem uma função exportar? Não tem um padrão CSV? Qualquer coisa que a gente pode brincar aqui? Não tem. Mas tem muitos CRMs, mas sempre tem, tipo... Hoje em dia tá muito mais... oligopolizado, Aí tem os maiores, são tipo aqueles, né? Cloud também. Você não tem tantos assim, os bons, né? Você conta nos dedos, sendo que o maior deve ter uns 80% do mercado, não é possível assim. A distância é muito grande perto do segundo. Mesmo o Google lá tentando e tem, e bom e tal, mas assim, às vezes chegou depois. É que nem a corrida do ChatGPT. Eu lembro... como se fosse outro. Foi ontem, do ponto de vista histórico, né? Aí vai lá o cara, os especialistas do Google foram lá e criou uma associação chamada OpenAI. Aí, paralelo a isso, eles criaram uma empresa. Aí, antes de lançar, os líderes globais daquelas gigantescas assinando uma cartinha falando, não, já tem muito risco, para-se tudo por 6 meses. Eu li aquilo ali, todo mundo leu. 6 meses? Que história é essa? Paralisar por 6 meses? De onde tirou 6 meses? Entendeu? Porque é um jogo de agilidade, né? Sim. Os caras lançaram antes, depois o Google foi lá, lança o dele, o outro lança o outro, mas foi tudo depois. De base de usuários, GPT... Sim. Mas também eu acho que esses 6 meses vem bem a calhar por justamente assim... O Google mesmo é um ótimo exemplo. Ele não foi o primeiro buscador. Tem tantos outros buscadores de internet antes. O KD, AltaVista. o Yahoo. Então, o que ele fez? Ele conseguiu algum diferencial algorítmico, alguma coisa naquilo. Então, quando você é o líder e o pioneiro, esse gap de 6 meses é o que vai te sustentar, porque enquanto os caras estão tentando copiar o seu produto, você está lançando novas features. Para ser relevante. Se você homogeneiza e para tudo por 6 meses, beleza, agora tá todo mundo em pé de igualdade, todo mundo vai brigar junto. Então, acho que tem esses 2 pontos de vista. Quem é o pioneiro? Como é que você se mantém relevante na frente do mercado, contratando melhores talentos, outra pensando em
todo o tempo como é que se diferenciar, porque só ter chego primeiro não vai garantir que você vai ficar em primeiro. E o outro lado é falar, tudo bem, cara, esse cara descobriu uma coisa nova, mas eu acho que eu sei fazer melhor que ele. Então, acho que tem esses dois pontos de vista que são bons. Você tem razão, cara. Tem razão. Bom, quando saiu a Uber nos Estados Unidos, na concepção, na modelagem, já tinha algo semelhante na China, aqui no Brasil tinha também. Só que a Uber, de fato, acho que foi a primeira no mundo ocidental, né? A expandir, homogeneizar o formato de maneira mais eficiente, né? E depois, como é que a gente otimiza os custos, né? Ok, dominamos. E agora vai vir outra pessoa, capital chinês, alguma coisa com custo, com bilhões, e vai pressionar a gente por custo. Como é que a gente otimiza custo? Tanto que hoje, banco de varejo, cara, é redução de custo que a gente está falando. Porque todo mundo já tem praticamente igualzinho as mesmas coisas. Então, hoje, quase ninguém está fazendo dos bancos tradicionais coisas muito revolucionárias. Ou são pequenas otimizações. Mas principalmente focadas em redução de custo, redução de custo. Mudou, né? Mas eu tenho minhas dúvidas dessa de redução de custo, cara. Porque depende muito de onde você vai olhar, mas se você olhar até para a dinâmica do mercado, o que está acontecendo nos grandões, eles já, enfim, fazem a diminuição de custo, mas eles estão tendo uma sensação, pelo menos, de a gente precisa fazer alguma outra coisa que a gente vai ter que tirar do bolso, que a gente vai ter que criar, que a gente vai ter que investir, porque senão a gente vai ficar para trás. Mas, eu acho que eu trabalhei a primeira vez numa empresa que tinha P&D em 2016. Ou seja, a pesquisa e desenvolvimento, ela quase não é levada a sério para os líderes de mercado. Porque ele está líder, ele está muito tranquilo, né? Então, quem vai investir mais em P&D são as pessoas, as empresas que estão querendo entrar e fazer isso. Mas concordo com você, eu acho que sim, tem uma dimensão de redução de custo, mas vamos lá, o capitalismo precisa de novidade para que você consiga cobrar um preço a mais, precisa de inovação. E P&D, pesquisa e desenvolvimento, cara, é muito pouco estruturado. Mas vou te falar, nas nativas digitais não conheço nenhuma que tem uma área de P&D. Sim. Até porque no Brasil foi criada uma dinâmica até que perversa para P&D. Não é perversa, é positiva. Só que assim, não impacta os nativos digitais. Que é o seguinte, se você olhar para a lei do bem, a lei de inovação, basicamente é a seguinte lógica. Você tem lucro, então você está num regime tributário, sei lá, lucro presumido, não importa. Você tem lucro do IR lá, você vai pagar menos imposto se você investir em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, meio que você força esse investimento em P&D, que na época estava muito consolidado ligado a pesquisadores, universidade, tal. Como nas nativas digitais, às vezes tem outra dinâmica, até porque a gente está num momento histórico de inflexão, então saindo de um drive, entrando no outro, e isso passa por alguns ajustes, e esses ajustes, às vezes, eles vêm de recursos financeiros dos mecenas, os mesmos mecenas lá de trás, numa transição para alguma outra coisa industrial. Existem os mecenas de hoje em dia, são muitos fundos, falam, isso aqui a gente está numa transição, vou apostar, mas para 5, 10 anos. O que está fazendo com que as empresas falem assim, lucro, 5, 10 anos, mas uma hora tem que chegar. Mas assim, como é o momento histórico da inflexão, aí você tem uma outra sistemática. Mas P&D, assim, concordo, assim, tem uma necessidade, principalmente nessas grandes empresas que estão passando pelo processo. E eu já trabalhei em empresas que aderem à lei do bem, mas ele funciona backwards, assim, você pega alguma coisa que nem é P&D, assim, e você tenta adequar para passar na lei do bem, para você ter o desconto do imposto. Mas é longe de ter um time ali, e o time não precisa ser grande, né? Você pode ter 2, 3 pessoas, 5 pessoas que custam dinheiro, mas que estão estudando muitas outras possibilidades. E aí quando, essa possibilidade pode dar dinheiro, a gente descobriu alguma coisa nova, mas sem isso é só evolução do teu próprio produto. Nunca vai ter uma inovação, nunca vai ter uma revolução. Você sempre vai estar pensando na mesma coisa, no mesmo problema. Então, é uma necessidade que é visto como luxo extremo. Mas é uma necessidade, mas o pessoal não enxerga assim.
Pois é esses momentos que a gente precisa enxergar, porque só existe uma certeza, né? A gente precisa trazer as empresas de lá para cá, porque, enfim, só essas não dão conta do todo, o conjunto da ópera todo, né? Das necessidades que vão mudando o tempo todo. Vai dar em algum momento, mas no Brasil que você tem uma desigualdade bizarra, putz, cara, você não tem tantas empresas, tantos empreendedores, tantos sucessos aqui para dar conta de tantas pessoas no mercado de trabalho, de entrar e tudo mais, blá. Que é isso, assim, eu vejo até fases, né? As empresas passaram de uma fase bem recente de olhar muito para fora, então você isola a área de tecnologia, do digital, da inovação, muito olhando para fora, não olhando para dentro, e mais recentemente elas olhando para dentro. Ainda com pouca direção, mas já estão olhando mais para dentro. Então, cria um conselho, chama alguns C-levels da própria bolha, do digital, para compor, para dar um norte. Começar a reduzir pontos cegos, miopias, que é natural, né? Ter dentro da própria empresa. Pois é, para que justamente isso consiga ter algum tipo de caminho. E você tem empresas que estão fazendo isso bem feito. Ó. Se você pegar a Leroy Merlin, que é uma empresa francesa, né? Os dois mercados prioritários deles são Rússia e Brasil. Rússia está em guerra, então virou Brasil 100%. Se você vê, a Leroy Merlin já internalizou um negócio que era quase que um óbvio lulante para quem é nativo digital. Que é assim, ó, bom, compra um material. Logo, esses caras precisam instalar. Aí o que os caras falam? Bom, você quer instalar? Quero. Aí ele criou uma rede enorme de vários prestadores de serviço que estão espalhados aí por um monte de lugar, que abre um chamado lá pro cara, o cara, pô, aceito, bora. Aí tem o Uber, Leroy Merlin, que o cara vai lá, ó, tô aqui e tal, vou instalar não sei o que, que é só um exemplo, assim, uma coisa que ele pode gerar um ticket muito maior ali de recurso para uma coisa que, assim, cara, tava na cara, mão, né, velho? Assim, tipo, sim. É que às vezes algumas coisas só acontecem em um determinado período de tempo porque a tecnologia necessária era só surgiu aquele momento, né? Mas para Leroy já estava disponível há um tempão. Sim. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer um iFood, na época que só tinha fax, dava até para fazer. O cara vai mandar o pedido aí por fax, eu mando um fax pro outro cara, ou tem uns motoboy lá, pega. Mas assim, fax, né? Assim, não achando de dar errado, assim, é grande. Sim. Mas assim, é isso. Tem coisas que acontecem, tem que ser naquele momento histórico. Se não passou, acabou, né? Como vai vir muita coisa de agora, né? Porque é um momento histórico, tá todo mundo estudando, todo mundo fazendo isso. Opa, várias coisas de negócios que, nem tinha pensado nisso, começa a ficar, acho que dá. E aí começa a explorar. Algumas coisas dão certo, outras vão dar errado. Mas o momento, né, histórico da tecnologia, acho que propicia muito esse despertar de algumas coisas que estavam latentes ali. Tá fácil, mas ninguém ia fazer. Mas você acha que vai ter muito no Brasil de maneira proprietária? Porque o que a gente está vendo é um monte de empresa que diz que é IA, mas é IA dos outros. Eles se conectam com GPT, Gemini, o cacete, e falam, ó, tem um negócio de IA. Não, eu acho que, sinceramente, para o Brasil ainda tem um longo caminho de entendimento de IA, de entender o que é generativo, o que é ciência de dados, o que é predição. Então ainda está muito IA como um label mágico que vai resolver, Automagic, né? Isso aqui agora com IA, mas IA para quê? Então acho que vai ter esses momentos, né? Eu acho que primeiro o entendimento, não, legal, isso aqui é IA para gerar imagem, gerar texto, gerar vídeos, X, legal. Isso aqui é IA que agora vai analisar tendências de vendas ou tendências do mercado com algum dado que eu comprei, eu coletei. Tem, mas é muito poucas empresas que fazem isso de maneira séria. E as que fazem, vão. Cara, eu conheci uma recentemente, semana passada, que bateu aqui na porta. Que, cara, eu falei, não acredito que você tá fazendo isso. É de verdade? E assim, uma empresa muito grande do segmento comprou a solução na lata, assim, um moleque desenvolveu, tá na faculdade de São Carlos, desenvolveu que é um negócio que é um negócio assim, ó. Ele conseguiu desenvolver um IA que ele consegue mapear no mercado o valor médio daquele produto ou serviço que você está vendendo
E aí ele precifica, ele reprecifica aquilo de acordo com a tendência do mercado, entende? Entendi. Em tempo real. Tempo real. Então, por exemplo, o mercado da camiseta tá R$15. Ele joga 14,50 para, sei lá, vender mais. Sim. O mercado tá falando 300. Pum, 250. Vende. Ou seja, um preço dinâmico A precificação da Uber, dinâmica que tinha da Uber é qualquer agora coisa. Imediato, né? E para qualquer commodity. Mas imagina o impacto disso, assim, tipo, nas pessoas, debate público, vai ter um monte de gente caindo de pau. Cara... Eu vejo também, Vitor, que vai ter, em algum momento, as micros IAs, né? Então, tudo vai ter IA, e aí IA vai virar um commodity, e aí vai ter um outro problema que e como é que eles se conectam? Então, a parte de conectividade de IoT, e aí IoT se comunica, vai ter que se comunicar com segurança e com privacidade de dados, como é que esse ecossistema vai... Porque esse microfone aqui vai estar gerando um IA, falando, Danilo, você está falando muito perto. Vai falar com o meu relógio, aí discretamente eu vou olhar aqui e falar, opa, afastei. Então, tudo vai estar com IA, mas mais que IA, vai ter que se conectar e vai ter que se falar, eles. Então, eu acho que tem esse outro segundo mercado, que é a conectividade das IAs em padrões. Que acontece também sem IA, né? Aquelas empresas de TI, de API, que os caras conectam, os próprios CRM aí tem os caras que fazem só conexão. Problema antigo, né? É o mesmo problema, que era, na verdade, história antiga com roupa nova. Porque se você for para hardware, é USB, né? Se todo mundo tiver uma entrada, não vai funcionar. Vamos fazer USB, vamos. Mas é o barramento, em software é o barramento. Você tem um barramento que vai, cada software vai se conectar nele e ele é que orquestra, ele que faz... Mas é um problema super antigo. Só a tecnologia agora requer um outro barramento ou uma outra padronização. Aí tem empresa que vai ser cidade, um monte de empresa que vai ser a rodovia entre uma cidade e outra. O clássico, né? Clássico, Danilo, obrigado, viu, pelo papo. Aprendi um montão aí. Eu não sei se você quer deixar um recado final aí, mas tá aberto. Eu agradeço pelo convite. E tô disponível aí pra gente sempre conversar. É isso aí. E você que me acompanhou até aqui, não deixe de escrever, deixar o seu comentário, que a gente utiliza dados aqui também com o IA, então se prepare. Mas brincando assim, deixe seu comentário, acompanhe a gente nas outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, que a gente está disponível aí para conversar com vocês. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!